Em nosso estudo de hoje, a lição 34 do livro Opinião Espírita tem por título Equilíbrio Sempre. Todos somos chamados de vez em vez a administrar a verdade aqui e ali, entretanto a verdade no fundo é conhecimento, e conhecimento solicita dosagem para servir. Necessário instituir a civilização entre os companheiros ainda empenachados na selva. Para isso não começaremos por trazê-los à discussão em torno da relatividade, mas também, a pretexto de angariar-lhe a confiança, não nos cabe exalçar a antropofagia que nos caracterizava os avós. Indispensável estender instrução à criança. Não encetaremos, porém, semelhante trabalho, sentando-a no anfiteatro, destinado ao ensino superior, mas também sob a alegação de conquistar-lhe o interesse, não lhe permitiremos um bisturi nas mãos frágeis. Contemplando hoje a paisagem na qual se estruturou a organização da doutrina espírita com a serenidade de quem examina um quadro admirável, após a formação de todas as minucências que o integram, reconhecemos a superioridade dos espíritos sábios e magnânimos que orientaram a codificação do espiritismo, estudando-lhes a presença na obra de Allan Kardec. Eles induzem o inesquecível missionário à observação das mesas girantes e à pesquisa dos fenômenos magnéticos. Entretanto, em momento algum fogem de salientar as finalidades morais de intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Permitem-lhe aceitar o apoio de amigos prestigiosos para o rápido lançamento dos volumes que lhe competia editar. Em tempo reduzido, todavia, em tópico nenhum arrastam o ensinamento espírita, as inclinações e paixões de natureza política. Concordam em que se recorra a certas imagens da teologia em voga, contudo, em nenhum lugar preconiza ritualismo e superstição em nome da fé. Inspiro-lhe carinhoso respeito e profunda gratidão por todos os médios que lhe prestaram concurso, no entanto, a título de auxiliá-los ou de garantir-lhes a subsistência, não endossa qualquer aprovação à mediunidade remunerada. Todos encontramos aqueles que se valem de nossas possibilidades de informação e esclarecimento no tocante às verdades do Espírito. Entretanto, para agir acertadamente, recordemos o exemplo dos instrutores da vida maior nos primeiros dias do Espiritismo. Tolerar acessórios sem transigir com o essencial. Dosar a verdade sem estimular a mentira. Amparar o bem sem encorajar o mal. Compreensão nobre, mas equilíbrio hoje. Uma das coisas que chamou muita atenção quando eu li a primeira vez foram 2 capítulos do Livro dos Médiuns. Um tem por título Misticismo e o outro fala sobre o charlatanismo. Esses capítulos são, não me lembro agora o número, mas eles vêm um atrás do outro, são seguidos. E o que eles vêm dizer é o seguinte, é que os espíritos superiores, quando vêm falar com a gente, eles falam com a gente de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Então, da mesma maneira que a gente, quando é chamado a falar com um grupo de crianças, ou quando é chamado a falar com um grupo de alunos de uma universidade, a gente vai ter discursos diferentes, sendo a mesma pessoa, eles também têm o cuidado de respeitar a nossa cultura, de respeitar o momento que a gente está vivendo, e sabem, por exemplo, como diz lá no capítulo, que assim, eu vou falar para um povo que não tem ainda como aceitar as ideias da reencarnação, a maneira mais fácil que eu vou ter de ser rejeitado vai ser falando em reencarnação. Eles não gostam, não aceitam. Foi apregoado para eles que aquilo é uma coisa errada, é coisa do demônio, seja lá o que for. Se você falar em reencarnação, a pessoa de cara vai desprezar toda a informação que vai ser trazida. Então, o que eles fazem? Eles vão falar sobre o quarto céu, sobre os céus, eles vão falar de outras maneiras figuradas sobre o mesmo assunto. Isso levou a gente a pensar no seguinte, para tudo que você vai fazer em matéria de doutrina espírita, você tem que ter equilíbrio, você tem que saber para que povo você está falando, qual é o tipo de mentalidade. Aí você fica pensando, peraí, aí complica, porque o segredo que a gente vai tomando aqui eu vou fazer o mesmo tema em 3 casas diferentes. Então, nós adquirimos o costume de, antes de começar a palestra, eu faço uma prece fervorosa ali comigo,
pedindo aos espíritos que me intuam para que eu não fale aquilo que eu quero falar, mas sim aquilo que as pessoas precisam ouvir. O conteúdo vai acabar sendo mais ou menos direcionado da mesma maneira, que o tema é o mesmo. Você vai falar, por exemplo, de prece. Então tem coisas básicas sobre a prece que você vai acabar falando nos 3 lugares. Mas em cada lugar você vai falar coisas diferentes. Por quê? Porque você está pedindo ajuda e está deixando que a intuição te encaminhe. Aí depois você é surpreendido quando termina o estudo e as pessoas vêm até você e falam: aquilo você falou para mim. E como isso se torna muito comum de você ouvir, tem hora que você relaxa e fala: então tá, né? Na verdade foi, porque os espíritos me utilizaram como instrumento para que aquela mensagem chegue ao coração da pessoa. E é uma coisa tão interessante que eles fazem, porque ao mesmo tempo que eles fazem a intuição de quem está com a palavra, eles também, naquele momento exato, eles vão lá e chamam a atenção do encarnado também, que precisa ouvir a mensagem. Então, às vezes, a pessoa não prestou atenção em quase nada da palestra inteira, mas só naquele momento ele teve uma chamada, uma lucidez, ele prestou atenção e ficou com aquela mensagem na cabeça. Isso costuma acontecer com muita frequência. Então, por isso que o Allan Kardec veio falar para a gente de maneira assim, muito interessante sobre como a gente deve o tempo todo dosar conhecimento com equilíbrio. Ele vem falar para a gente: você está diante de um selvagem, você não vai conseguir trazer ele para as discussões em torno da teoria da relatividade de Einstein, mas também não vamos ficar falando só da antropofagia, que é o canibalismo, né? Você está falando com um selvagem, você vai tentar mostrar para ele que a partir de agora a carne humana não. É proteína também e tal, mas o livro dos Espíritos, por exemplo, que não vai falar sobre isso na lei de destruição, fala: não, a carne humana a gente tem que evitar de todas as maneiras, porque senão a gente entra naquela coisa da sobrevivência, né? Aquela coisa que aconteceu aí com alguns... agora eu não vou lembrar direito a história, mas foi uma história bastante interessante de pessoas que ficaram presas no gelo e que com o tempo eles acabaram se alimentando uns dos outros. E falando: aquilo ali é o estado de necessidade o máximo, mas tem que se evitar o máximo possível, ou então assim, não tirar a vida da pessoa. Então, tá bom, são discussões para outro estudo, né? Mas aí depois ele vem falar para a gente aqui: a gente tem que dar instrução à criança, tudo bem, mas você não vai conseguir sentar a criança num anfiteatro destinado ao ensino superior. Você tem que ter equilíbrio o tempo todo. E ao mesmo tempo, você também não vai dar um bisturi também na mão da criança também, que você sabe que ela vai fazer besteira, pode comprometer a vida dos outros, até a vida dela. Allan Kardec usa exemplos assim bem impactantes no primeiro momento, mas que depois, de maneira sutil, a gente vai também começar a usar desse equilíbrio nas relações nossas diárias. Por exemplo, uma pessoa, você está percebendo que ela está obsediada e que de repente não vai adiantar agora você chocar contra o conceito que está fazendo com que ela fique presa. Você vai fazer o seguinte: você vai procurar de alguma maneira o que os espíritos fazem, né? Eles, ao invés de atacar o vício, eles exaltam a virtude. Então, quando você coloca aquela virtude em exercício, quanto mais tempo a pessoa está trabalhando, menos ela está fazendo a bobagem. E aí a gente vai substituindo o tempo aos poucos, que vai sentindo prazer de maneira diferente, né? Sentir prazer proporcionando prazer. Aí você acaba tendo momentos aí de evolução bastante interessantes, mas são todos baseados no equilíbrio. Depois Allan Kardec vem falar sobre como a codificação chegou para a gente. Ele fala: hoje a gente vê a orientação que foi dada para Allan Kardec, ele teve muito pouco tempo, foram apenas 12 anos para lançar a codificação, muita informação, e de maneira equilibrada eles foram induzindo a primeira observação de mesa girante, pesquisa de fenômeno magnético, até chegar naquelas informações de cunho filosófico que estão no Livro dos Espíritos. Por fim, a gente vai ver aqui no final da mensagem, né, que tolerar acessórios sem transigir com o essencial, dosar a verdade sem estimular a mentira, amparar o bem sem encorajar o mal, compreensão nobre, mas equilíbrio sempre. Tudo na base do equilíbrio. Tudo na base do equilíbrio. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.